Olá galera, como vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Então, dando continuidade aos nossos assuntos que vínhamos tratando na semana passada, né? Onde semana passada nós falamos do Thyristor, terminamos falando dos Thyristores e falamos sobre o SCR, né? Falamos sobre o funcionamento, as curvas características, como trabalha o SCR, beleza? Então, somente para recapitular, né? Então, o nosso Thyristor SCR, uma parte importante aqui, ó, ele atua com um único sentido, faz lembrar quem? Um diodo, tá? Ele faz lembrar um diodo. A gente tem a simbologia aqui, ó, similar a um diodo. Só que esse componente ele terá uma perninha a mais. Ele terá o gate, né? O gate, né? Que será uma porta, né? Uma porta que vai poder liberar a passagem. Então a gente já sabe o funcionamento do diodo, né? Que o diodo ele tem um trabalho somente em um sentido, ou seja, ele libera a passagem do anodo para o catodo. Se a corrente estiver do catodo para o anodo, será bloqueado. Beleza? Então a gente tem que lembrar sempre essa relação que ele trabalha em sentido único. Tá aqui, ó, com o único sentido de condução da corrente elétrica. Então ele se chama unidirecional. Se eu fizer uma associação, vamos fazer uma associação aí com uma rua, né, uma via pública. A gente tem as ruas de mão única e temos as ruas de mão dupla. O que é uma rua de mão dupla? Uma rua de mão dupla é aquela onde eu tenho um sentido, os carros estão indo, e nessa mesma via tem o sentido contrário. Então eu tenho tanto o sentido de ida como o sentido de volta, tá? Então é bidirecional. Já uma rua onde só tem um sentido único é a chamada unidirecional. Beleza? Então, só recapitulando o que nós falamos, né, na aula passada, ó, ele se caracteriza pela comutação entre dois estados, o estado de condução ou estado de corte, também chamado de bloqueio. Então, anodo para catodo, ele é condução. Catodo para anodo, ele é corte ou bloqueio. Beleza? A corrente aplica nos seus terminais pode ser proveniente de uma fonte CC ou CA, corrente contínua ou alternada, e a estrutura básica parte de 4 camadas semicondutoras. Beleza? Aí tem o PNP. Aí interessante, ó, o simbolismo, a estrutura e um circuitozinho equivalente. Então, se a gente observar, esse componentezinho, ele é muito, como eu posso falar para vocês, ele é muito parecido com uma combinação de dois transistores, beleza? Tranquilo? Então, o funcionamento. O SCR não são construídos para operar na tensão de avalanche direta. São projetados para fechar por meio de disparo e abrir por meio de baixa corrente. Então, essa relação aqui, ó, disparo, quem vai definir essa questão de disparo vai ser esse carinha aqui, ó, o gate, beleza? O gate, tá? A única forma de abrir um SCR é por meio de um destravamento por baixa corrente. Na prática é feito desligando-se a alimentação entre o anodo ou fazendo-se com que essa tensão resulte em um valor menor que o necessário para proporcionar a existência da corrente mínima de manutenção. Beleza? As curvas características, né? Isso aqui é uma coisa que para a gente no momento não interfere, tá? A gente precisa só entender um pouco do funcionamento desse componente. Aí nós temos... Vamos ver aqui um pouco mais. Pronto, aqui que eu queria chegar. Aí nós temos agora o DIAC, tá certo? O DIAC, então diodo alternate current ou diodo de corrente alternada, tá? Então vejam só o DIAC. Então o DIAC
ele está lá, é um dispositivo semicondutor constituído de 2 terminais. Então a gente já subentende-se que ele terá 2 terminais. No SR tínhamos somente um terminal. E aí, vejam só, funcionando como um diodo bidirecional. Então é como se eu tivesse um diodo em 2 sentidos, ou seja, aí eu não vou ter a relação de anodo e catodo, né? Ou parte corte ou parte condução. Ele terá as duas possibilidades, ó. Passa do bloqueio à condução com qualquer polaridade de tensão aplicada em seus terminais, tá? Então vejam que eu terei a passagem para qualquer polaridade, beleza? Então esses detalhezinhos que eu quero que vocês entendam. O DIAC ele é como se fosse uma combinação de 2 diodos, sentidos contrários, beleza? Então lá, essa parte é importante. DIAC conduz quando a tensão em seus terminais excede o valor da avalanche direta, em qualquer sentido. Então, após o disparo, o dispositivo conduz a tensão, passa de um valor de disparo para um valor inferior. Aí temos o chamado VH, onde se mantém enquanto o DIAC conduz. Uma vez conduzindo, a única forma de abri-lo é por meio de um desligamento por baixa corrente, ou seja, reduzindo a corrente abaixo de um valor especificado para o dispositivo. Temos agora um outro componente chamado TRIAC, Triode Alternate Current, ou triodo de corrente alternada. Vejam, é um dispositivo que atua nos 2 sentidos. Então, mais uma vez, temos um outro componente que estará trabalhando em 2 sentidos, ou seja, a relação de condução e corte aqui também não coloca, ó. De condução de corrente elétrica bidirecional. O pulso de disparo pode ser positivo ou negativo, então independe da polaridade. O TRIAC tem as mesmas características básicas de comutação que o SR, porém exibe estas características em ambas as direções. Então veja, o TRIAC ele terá as mesmas características do SCR, porém ele trabalhará nos 2 sentidos. Então a gente pega o que é um TRIAC? Um TRIAC é similar ao SCR, só que ele trabalha nos 2 sentidos, tá? Ele trabalha nos 2 sentidos. Então isso proporciona ao TRIAC maior simplicidade, mantendo eficiência na elaboração dos circuitos controladores de potência de onda completa, tá? Funcionamento, a gente pega um pouquinho esse trecho aqui, ó. Assim como os SRs não são construídos para operar com tensão de avalanche direta, são projetados para fechar por meio de disparo e abrir por meio de baixa corrente. Porém, exibe as mesmas características de corrente e tensão nas 2 direções. O dispositivo é ativado quando submetido a uma corrente de gate. O que é a corrente da porta? Aquela porta é um pino que será o disparo dele. O dispositivo é ativado quando submetido a uma corrente de gate suficientemente alta e é desativado pela simples condução de sua corrente anódica abaixo do valor de manutenção. Esse valor aqui, ó, é um valor pré-estabelecido, é um valor que a gente pode dizer chamado de preset, tá? Valor de preset. A gente vai ver essa relação de características, né? Aí, ó, aqui é legalzinho, ó, a gente só poder entender como que funciona as tensões lá nesse componente aqui, ó. Esse aqui é o TRIAC, tá? TRIAC. Beleza? Temos uns circuitos aqui, ó. Seguir apresentamos circuitos práticos para tiristores. Vejam que aqui, ó, que componente é esse? Aqui é um SR. Então, queridos, eu gostaria que, se for possível, é claro, quem estiver em condições, quem estiver já baixado o programinha que eu falei para vocês na semana passada,
que eu passei o programinha, eu gostaria que vocês montassem esse programinha aqui, ó, para que vocês possam conhecer um pouco o software, conhecer mais os componentes, e aí depois nós vamos discutir sobre esses componentes aí, tá? Discutir sobre esses componentes aqui, beleza? Tranquilo? Então nós vimos aí um pouquinho sobre os tiristores, SCR, DIAC e TRIAC, beleza? Vamos agora falar um pouquinho, vamos abrir minha página aqui, vamos procurar onde está, aqui, beleza. Tá, vamos pegar aqui sobre, falar um pouquinho mais sobre esses termos aqui, ó. Então é o seguinte, vamos ver aqui, ó. Nós falamos aqui do SCR, eletrônica industrial, né? Então veja as aplicações de eletrônicas no estado sólido, tá? Para o campo da potência. Então veja que eu tenho diversas áreas que são utilizadas, né? Olha aqui, ó, trem-bala, automóveis, né? Parte espacial, né? Muito encontrada ali, a parte espacial muito encontrada. E aí vamos focar no seguinte: a eletrônica industrial, é também chamada eletrônica de potência, é chamada também eletrônica de potência. Então, quando vocês associarem eletrônica industrial, vocês também poderão fazer uma associação com a eletrônica de potência. E o que é a eletrônica de potência? Então vejam só, aqui ele coloca, né? O extenso campo da engenharia elétrica pode ser dividido em 3 ramos principais. Então nós temos aí, ó, nesta área, vamos dividir essa eletrônica de potência em 3 partes principais: potência, eletrônica e controle, tá? Controle. Então assim, ó, potência, eletrônica e controle. Controle, então a gente começa a pensar o seguinte: então eu terei alguns controles sobre alguns equipamentos, sobre alguns atuadores. Então já começo a entrar na área de automação. Por isso que vocês viram aqui nestas imagens que nós temos um foco, né, na área espacial, tá? Temos aqui, ó, esse aqui é aquele robozinho que andou circulando em Marte, né? Andando circulando em Marte, tá? Então é esse tipo de controle. Deixa eu ampliar um pouco a imagem para que vocês possam enxergar o que está escrito aqui, ó. Então essa eletrônica de potência, vejam só, aqui ela está, olha, é interessante porque ela está simbolizada, para quem ainda não observou, ela está simbolizada por um SCR. Olha só que legal. Está simbolizada por um SCR, né? Ó, isso aqui é um diodo, olha só, um diodo, né? E aí eu tenho aqui essa minha porta, a terceira porta, terceiro pino, que é o gate, tá? Beleza? Então veja, a eletrônica vai entrar a relação que? Controle analógico e digital. Nós já falamos bastante sobre as relações eletrônicas e digitais. Aí nós temos, vejam que isso é um ciclo fechado. Então eu tenho a eletrônica voltada para a eletrônica, o controle, né, analógico e digital, que vem para os dispositivos, ou também chamados de circuitos eletrônicos, né? E com isso passa para os equipamentos de potência estáticos ou rotativos. Então é uma malha fechada, né? Um circuito fechado. Um vai depender do outro para o funcionamento final de um sistema ou mesmo de um equipamento, beleza? Aí nós temos algumas definições, ó. Eletrônica de potência trata da aplicação de dispositivos semicondutores de potência. Então nós falamos de alguns dispositivos aí, falamos do SCR, falamos do DIAC, falamos do TRIAC, tá aí, ó, tiristores, né? Temos também os transistores. Falamos na aula de sábado passado
de alguns tipos, né, de transistores, né, de alguns componentes semicondutores. Todos esses componentes são semicondutores, né, como já havíamos dito as disciplinas atrás sobre esses tipos de componente, né. E aí, ó, na conversão e no controle da energia elétrica em níveis altos de potência, essa conversão normalmente é dada em alternada para contínua ou vice-versa, enquanto os parâmetros controlados são tensão, corrente e frequência. E aí, se nós podemos pegar um exemplo claro, né? Nós podemos pegar um exemplo claro. Temos aí o nosso amigo Márcio, né, que trabalha com energia solar, beleza? E aí pode dizer, depois na nossa live ele pode falar muito bem sobre o princípio de funcionamento, apesar que a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre o princípio de funcionamento dessas transformações de um equipamento que faz estas conversões, certo? Beleza? Então isso já é o que? É um controle. Então nós estamos lidando com essa eletrônica de potência. É o que? É um controle das tensões, tá? Controle das tensões. Aí temos outras definições, né? Ó, por exemplo, aonde mais se aplica? Eletrônica de potência associada à conversão eficiente, controle e condicionamento de potência através de interruptores estáticos de uma fonte disponível na entrada numa saída desejada. Então eu preciso ter uma certa saída desejada, um valor específico. Então eu consigo ter esse controle através de quem? Desses componentes que nós falamos. Outro ponto, ó, definida como uma ciência aplicada dedicada ao estudo de conversores estáticos de energia elétrica. Pode ser definido constituído por elementos passivos. Quem são os elementos passivos? Resistores, capacitores e indutores. Então, falamos de elementos passivos, estamos tratando de quem? Resistores, capacitores e indutores. Não esqueçam que desses componentes nós temos as resistências, capacitâncias, indutâncias, entre outros. E nós temos os elementos ativos. Quem são os elementos ativos? Basicamente são os interruptores, tá? Interruptores. E aí vem diodos, semicondutor, tiristor, semicondutor, transistor. Aí falamos, olha só, falamos do IGBT, falamos dos triacs, falamos dos MOSFETs, né? Associado sempre a segunda uma lei pré-estabelecida. E aí está listado algumas coisas aí, ó, ou algumas situações aplicáveis relacionadas à eletrônica digital, tá? Fontes chaveadas, controle de motores de corrente contínua e alternada, conversores para soldagem, alimentação de emergência, carregadores de bateria, retificadores para eletroquímica, reatores eletrônicos, filtros ativos, compensadores estáticos, amplificadores de potência e controles de temperatura. Todos eles estão dentro da eletrônica industrial. Por quê? Baseiam-se principalmente em controles, né? Temos vários itens, controles de temperatura, né? Temos tudo isso associado. Nós temos aqui, ó, as chaves semicondutoras de potência, né? Então, vamos ver quem serão essas chaves aqui, né, semicondutoras de potência. Então, vejam o seguinte, eu ia iniciar com essa apresentação. Porém, como existem alguns componentes que nós precisávamos ver antes, então por isso que eu falei um pouquinho desses semicondutores aí que a gente não tinha focado, né? Que são os MOSFETs, são os IGBTs, os SCR, os DIACs e os TRIACs, para que nós podemos entrar nesse ponto aqui, beleza? Então, principais tipos de dispositivos semicondutores usados como chaves. Então, vamos lá. Quando eu tratar de chave semicondutora de potência, então eu vou lembrar
de cara de alguns componentes. E quais são esses componentes? Tá? Então nós temos os diodos, transistores bipolares de junção, BJT, já conhece, transistores de efeito de campo, MOSFET, transistores bipolares de porta isolada, IGBT também já vimos, retificadores controlados de silício, SCR. Vimos os diacs e os triacs, aí esses aqui ainda nós não vimos, né? Os tiristores de desligamento por porta, GTO, e os tiristores controlados, o MOS, ou também dito MCT. Então, para que vocês fiquem ligados aí, vamos começar para que não fique um negócio chato, só eu falando e tal. Como eu já passei uma primeira atividade, né? A primeira atividade que eu passei foi a montagem daquele circuitinho que eu mostrei. E já temos aqui uma segunda atividade. Olha só, né? Vocês vão fazer uma atividade para mim. E essa atividade vai ser o seguinte. Eu quero que vocês pesquisem. Como nós já vimos esses itens aqui, ó. Eu gostaria que vocês procurassem, né, sobre esses dois tipos de tiristores, né? Ó, então nós temos o desligamento por porta, o GTO, e o tiristor controlado, MOS, MCT. Então, uma segunda atividade, eu quero que vocês pesquisem aí, né, ao final desta aula, sobre esses dois componentes. E eu quero que vocês pesquisem o seguinte: princípio de funcionamento. Basicamente é isso. Qual é o princípio de funcionamento e as características desses dois tiristores? Vimos esse de 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os dois últimos eu vou deixar que vocês pesquisem e me falem depois. Beleza? Tranquilo, tá? Tudo certo. Aqui nós temos um pequeno gráfico na relação de funcionamento. Ó. Aqui ele põe uma relação de frequência e potência controlável, tá? A aplicabilidade de cada tipo de semicondutor, tá certo? É a aplicabilidade de cada semicondutor, beleza? Vamos continuando aqui. Continuando nas chaves semicondutores de potência. Então a gente já sabe, são operados de modo de chaveamento. Então voltando mais uma vez, olha aqui, ó, esses componentes que eu mostrei aqui, semicondutores, eles em um circuito de eletrônica industrial, eles funcionam como um chaveamento, beleza? Funcionam como um chaveamento. Aí, ó, as chaves podem ser operadas em alta frequência para converter e controlar a energia elétrica com uma alta eficiência e alta resolução. Essa perda de potência é muito pequena, porque a tensão é quase ou mesmo igual a zero quando a chave está ligada, ou a corrente é quase nula quando a chave está desligada, beleza? Porque nós vamos envolver aqui uma coisa que é a variável tempo. Por quê? Porque se eu estarei fazendo controles, tá certo? Se eu estarei fazendo controles, então uma variável que vai ser acrescentada a todos esses componentes elétricos e eletrônicos é a variável tempo, tá? A variável tempo, porque ó, observem aqui esse tzinho que aparece, é a variável tempo, beleza? A variável tempo vai ser muito importante em estudos que forem feitos, tá? Sobre esses componentes. Transferência de potência elétrica de uma fonte para uma carga. Então assim, ó, chave fechada, tensão, zero. Chave aberta, corrente, zero. Para qualquer evento, o que seria um evento? Vejam, um evento seria, por exemplo, chave fechada é um evento. Chave aberta é um outro evento, tá? Então, independente do que ocorra, tá? Que aí nós chamamos de evento, beleza? Para qualquer evento será zero. A perda de potência em uma chave ideal é nula ou zero. Então veja, para essas relações aqui de chaveamento, a perda de potência devido a esse componente aqui
é nula, também conhecida como zero, tá? Zero. Por quê? Ó, vejam só, quando nós tratamos o seguinte, para tudo isso que a gente está falando, todos esses detalhes, o que se busca, né? O que se busca? A máxima eficiência, tá? Por quê? Porque quando eu passo por eu tenho a passagem aqui por um componente, um conversor, o que poderá ocorrer? Perdas, tá? Perdas. Como já havíamos falado isso lá atrás, da relação das potências, né? De perda, de rendimento, tá? Nós temos aqui esse símbolozinho aqui, ó, é rendimento, tá certo? Rendimento. Então, o que é interessante? A gente entender que eu tenho uma dada potência de entrada, que aqui é o dado por Pin, potência de entrada, tá? Passa por um componente de transformação, ou também conhecido como conversor, no caso aqui, um exemplo, tá? É um componente de transformação, tá? Transformação, conversão. E aí o que acontece? Passado por esse componente de conversão, ele vai ter uma potência de saída. Ele vai ter uma potência de saída. E aí, galera, quando nós temos a comparação entre a saída e a entrada, nós buscamos uma palavra chamada rendimento. Aquele equipamento ele trabalha com rendimento de 80%. Nós vimos isso muito em motores elétricos, né? Por quê? Porque lá dentro, quando a gente tem a potência de entrada, é diferente da potência de saída. Por quê? Porque nesta passagem, nesta transformação, o que ocorreu? Ocorreu perdas, né? Perdas. Pode ser perdas por material, pode ser perdas por componentes, tá? Existem perdas, tá? Nunca teremos um equipamento ideal. Por que é um equipamento ideal? O equipamento ideal é aquele que não possui perdas. Então, esses componentes que são criados, como os chamados semicondutores, eles vêm para o quê? Para aumentar a eficiência. Antes nós tínhamos que esse dado equipamento tinha uma eficiência de 60%. Nos dias de hoje, nós já temos equipamentos, por exemplo, com taxas de 80% ou 90%. Por quê? Devido a esses componentes aí, por exemplo, semicondutores, que eles fazem com que a eficiência se eleve, ou seja, a perca, né, seja cada vez menor, mas ainda não atingimos o que? O ideal. O que seria o ideal? Eficiência 100%, tá? Então por isso que temos essa relação aqui, ó. Essa fórmula aqui, ela não é novidade para vocês, tá? Ela não é novidade para nenhum de vocês, beleza? Então vejam aqui a gente pegou uma simbologia simples, né? Que é buscar a máxima eficiência. Então eu tenho dado uma entrada, potência, tenho um objeto de transformação e dado a potência de saída, tá? Já entrando na relação, né, de circuitos eletrônicos e elétricos, nós temos uma simbologia mais próxima a isso aqui, ó. Circuitos em eletrônica de potência são denominados não lineares. O que são não lineares? Não são retos, tá? Veja só, quando a gente trata de circuitos não lineares, eu estou querendo dizer o seguinte, estou querendo dizer que aquele circuito ele não age de forma retilínea, tá? E quando eu trato de circuitos retos, eu posso dizer que eles são lineares. Porém, quando eu falo, olha, esse circuito ele não é linear, então ele não trabalha de forma reta, tá? Ele pode assumir curvas, né? Pode assumir gráficos disformes, né? Que são vários tipos de curva, tá? É isso que eles mostram. Pois por que eles não assumem essa não linearidade? Por causa dos semicondutores,
que são esses componentes que nós vemos falado. São os DIACs, os TRIACs, os SCRs, MOSFET, todos esses componentes, tá? Que eles são usados para chaveamento, ou seja, ligado ou desligado, tá? Então aqui é muito parecido com esse sistema aqui, ó. A diferença é que agora eu coloquei um pouco mais na vivência elétrica, eletrônica, tá? Então eu tenho aqui a potência de entrada, tenho o meu ponto de transformação e a saída. E aí o que acontece? Nesse meio tempo, nesse sistema, que era esse simples, puro e simples desse aqui, a gente incluiu o que? A gente incluiu um controlador, tá? Um controlador. E esse controlador, ele vai fazer o que? Ele vai fazer uma regulagem no meu sistema. Então veja só, eu tenho a potência de entrada e eu tenho a potência de saída. Eu vou ter a minha referência, tá aqui, ó, minha referência. E essa referência, ela vai ser lida por esse controlador, essa referência vai ser lida por esse controlador e vai comparar com a saída. Quando ele compara com essa saída, ele verifica se está dentro do parâmetro necessário, ou seja, a referência. Se ele estiver fora deste parâmetro, o que ele vai fazer? Ele vai atuar diretamente nesse conversor a fim de poder chegar naquele valor pré-estabelecido. Então, essa é a grande inovação que esses componentes semicondutores fizeram nos sistemas eletrônicos, elétricos. Eles fizeram o quê? Com que a minha saída fosse comparada com uma referência. E aí, se estiver fora desses parâmetros, o que ele faz? Ele atua, ele terá uma atuação, esse controlador, ele terá um sistema de atuação diretamente naquele conversor, por exemplo, e aí fará com que a potência de saída seja próximo à referência. Onde nós podemos encontrar isso? Podemos encontrar, basicamente, uma coisa bem simples, onde nós podemos encontrar essa sistemática. Controle de temperatura, tá? Controle de temperatura. Então vejam só, controle de temperatura é um item muito fácil de ser entendível por vocês, beleza? Então aí, para quem ainda está com dúvida, mas o que é um sistema linear, né? Eu sou perdido, não sei o que é um sistema linear, estou por fora. Então vamos ver aqui, ó. Circuitos lineares e não lineares. Então vejam que eu tenho dois tipos de sistema, com uma fonte, com uma certa resistência. E aí, vejam só, eu tenho de um lado um componente para um regulador linear e de um outro lado eu tenho um outro componente para um regulador chaveado. Então assim, ó, veja só, veja vocês aqui, ó, fontes de tensão linear e chaveadas, né? Então, ó, fonte linear converte a tensão alternada da rede em tensões contínuas, normalmente de baixa amplitude, sem uso de componentes chaveados, que são os comutados. Fontes chaveadas exercem a mesma função, mas utilizam componentes comutados, chaveados. Então, vocês já conhecem que esse componente, tá? Esse tipo de componente é conhecido de vocês, ou pelo menos já deveria ser conhecido de todos, tá? E aqui nós temos um chaveamento puro e simples, tá? Então, ó, regulador chaveado. Já esse cara aqui, ó, eu tenho o que? Uma resistência variável, tá? Beleza? Então, essa aqui basicamente é a diferença de circuitos lineares e não lineares. Aqui eu tenho fecha ou abre, simples. Aqui não. Aqui o que pode ocorrer? Uma variação, tá? Isso aqui é uma resistência variável, então eu posso alterar esta resistência. Se eu alterando essa resistência, a minha tensão de saída também se tornará variável, tá? Se tornará variável, beleza? Então, mais um item aqui, ó. Aplicações da eletrônica de potência
que focaremos, tá? Que focaremos. Então vamos ver aqui alguns itens aqui que são importantes. Olha só. Conversor de potência e aplicação. Então nós temos os retificadores não controlados. Então as aplicações. Fonte de corrente contínua para circuitos eletrônicos. Retificador controlado. Controle de velocidade no motor contínuo a partir de uma fonte alternada. Controle de velocidade para ferramentas elétricas portáteis. Transmissão de corrente contínua em alta tensão. Aí nós temos um componente chopper. Corrente contínua. Ele vai o que? Controlar a velocidade a partir da fonte. Todos em contínua. Fonte de alimentação chaveada. Controlador de tensão alternado. Chave para regulagem de iluminação. Aquecedor. Olha só, vejam que é uma coisa importante. A palavra controle estará sempre presente quando a gente falar desses circuitos, tá? Sempre que a gente falar desses circuitos, ó. Controle de aquecedores, controle de velocidade para aparelhos eletrodomésticos, controle de potência reativa, partida leve para motores de indução. Temos os inversores, né? Fonte de alimentação de funcionamento contínuo, controle de velocidade de motores trifásicos em alternada e aquecimento por indução. Conversores cíclicos, controle de velocidade de motores alternada, fonte de frequência constante para aeronaves. Temos as chaves estáticas, substituição de chaves mecânicas e eletromagnéticas. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Agora, antes que a gente comece essa próxima aula aqui, ó, vou dar um intervalinho para vocês, tomar um café, uma água, para que nós possamos retornar. Beleza? Então já já eu retorno para esta função aqui, ó, dos conversores estáticos. Até mais.